Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, professor Felipe? Tudo bem, pessoal? Bom, meu nome é Félix e hoje eu vou estar aqui apresentando o trabalho Imposto Alto para Quem? Eu já queria pedir desculpa pela minha garganta, ela está um pouco inflamada, mas eu vou tentar apresentar o trabalho mesmo assim. Agradeço a compreensão. Bom, hoje eu vou estar aqui apresentando, o trabalho Imposto Alto para Quem? Que nada mais é que uma pequena análise, da desigualdade na distribuição estadual a partir de renda, gênero e raça, Com a base do artigo, de acordo com Bruno Lazzarotti Diniz de Costa e Lucas Augusto de Lima Brandão. A gente tirou da revista Sociologia Sociológico-Política. Bom, os alunos que eu vou apresentar, obviamente, sou eu, Félix Zikowski, a Graziela dos Santos, Morgana Bart de Moura e Sofia Amabile Michelin. Bom, queria começar aqui falando sobre a economia política da desigualdade, que é em uma sociedade desigual, a desigualdade econômica gera desigualdade política, Grupos privilegiados eles têm poder para vetar políticas redistributivas que afetam, como resultado, as políticas adotadas e beneficiam os vulneráveis sem taxar os ricos, mantendo assim a estrutura. Já o sistema tributário brasileiro, de acordo com os avanços na distribuição de renda após a ditadura, mas o sistema tributário ainda é regressivo. O foco em impostos indiretos, como o ICMS, que penalizam os mais vulneráveis, a reforma tributária recente também mantém a dependência de tributos indiretos e as evidências anteriores. Impostos diretos progressivos também versus indiretos regressivos. Focos em faixas de renda de equidade vertical. Eu também vou dar uma resumida um pouco nisso, que vai ficar mais interessante. O que está em jogo, Mesmo com o avanço na inclusão social desde 1988, o sistema tributário brasileiro continua concentrado em impostos indiretos. E isso afeta desproporcionalmente os mais pobres, negros, mulheres e chefes de família, E o artigo analisa basicamente isso, que são os impostos de SMS e PVA sob uma perspectiva interseccional, De acordo com como a gente havia falado, que é renda, gênero e raça. O objetivo é basicamente avaliar essa regressividade dos principais tributos estaduais, tanto ICMS como IPVA, sobre diferentes grupos. E essa metodologia ela é baseada na pesquisa de orçamentos familiares, a POF, de 2017 a 2018, de acordo com o uso de um índice da Lerman-Yatzak, para mensurar a progressividade desses impostos. Bom, o Brasil ele tem um sistema tributário muito regressivo, o mais regressivo do mundo. E os impostos indiretos como o ICMS representam a maior parte da carga tributária, se não me engano uns 40%. Isso é muita coisa. E a estrutura tributária não acompanha os avanços distributivos promovidos por políticas públicas desde a Constituição de 1988. Ou seja, não há uma atualização já faz muito tempo. Bom, o ICMS é altamente regressivo. No entanto, ele pesa mais para as pessoas que têm menos condição monetária, menos condição financeira. E o IPVA ele é proporcional, em média, e é mais regressivo quando se considera apenas os pagantes. Ambos os impostos são injustos, sob a ótica da renda, gênero e raça, Inequidades identificadas. Peraí. Equidade vertical, os mais pobres pagam proporcionalmente mais, Equidade horizontal, negros, mulheres e mães solos arcam com maior peso tributário. Ou seja, tem uma diferença bem grande. O consumo diferenciado por esses grupos torna o impacto ainda mais desigual. Equidade vertical, os mais pobres pagam proporcionalmente mais, Equidade horizontal, negros, mulheres e mães solos arcam com maior peso tributário. Ou seja, tem uma diferença bem grande. O consumo diferenciado por esses grupos torna o impacto ainda mais desigual. A contribuição do Estado nisso introduz a análise interseccional na atribuição combinada de renda, gênero e raça.
E o detalhamento de gastos com ICMS, IPVA, por décimo de renda e composição familiar complementa também os estudos anteriores que focavam apenas em equidade vertical. A implicação disso para políticas públicas é uma estrutura que não contribui por redução de desigualdade, reformas recentes que mantêm a dependência dos tributos indiretos e recomenda-se também uma maior ênfase em impostos diretos e progressivos, como sobre a renda e patrimônio. Considerações de renda, gênero e raça devem ser incorporadas na formulação tributária brasileira. Bom, a desigualdade tributária é parte estrutural do Pacto Social Brasileiro. Quando os tributos forem desenhados de forma cega, a desigualdade social e a tributação continuará injusta. Um sistema mais justo exige uma redistribuição com via de impostos diretos e sensíveis a diferenças sociais. Quem recebe mais paga mais, quem recebe menos paga menos. É assim que faria muito mais sentido e seria muito mais justo, né? Mas a gente sabe que o sistema brasileiro não funciona dessa forma. Bom, os fundamentos teóricos na equidade da tributação. Bom, princípio da equidade, de Stiglitz e Rosengard, 2015. A equidade horizontal é o tratamento igual para quem está em situações iguais. E a equidade vertical é a maior contribuição de quem pode pagar mais. O objetivo, como havia dito, é que a distribuição de carga seja justa. E os tipos de tributos que a gente tem, eles são os tributos diretos, que eles são personalizáveis, como a renda, patrimônio, herança, potencialmente progressivos, e os tributos indiretos, que incidem sobre consumo, como o ICMS, IPI, tendem à regressividade, por não considerar a capacidade do pagamento. Bom, os conceitos de regressividade e progressividade afetam os mais pobres, maior porcentagem de renda comprometida, ele é um tributo progressivo, e os mais ricos pagam proporcionalmente mais. A seletiva de alíquotas e cashbacks são estratégias que a gente pode ter para reduzir essa regressividade de impostos indiretos. Bom, ICMS e IPVA, algumas características, O imposto indireto estadual sobre o consumo, de tipo IVA, alta arrecadação, mas incide sobre serviços como alíquotas elevadas. Consumo popular de bens supérfluos reforça sua regressividade. IPVA, ele é o imposto direto sobre veículos, alíquota fixa vinculada do valor do veículo. Não há progressividade nem incidência sobre veículos de luxo automotores como iates ou helicópteros, ou seja, esses produtos que normalmente pessoas com muito maior poder aquisitivo conseguem comprar, não tem nenhum tipo de imposto a mais. Ou seja, fica muito mais fácil, muito mais simples deles serem comprados, usufruídos, sendo que um carro popular está custando na média de um carro novo R$70 mil. Isso é um absurdo. Bom, na revisão literatura de estudos clássicos, a gente tem uma regra geral que impostos indiretos são regressivos e diretos são progressivos. Tem problemas, que é a baixa eficácia dos diretos, o uso de dados antigos e métodos menos precisos. O estudo atual se diferencia por foco nos impostos estaduais, inclusão de gênero e raça, na equidade horizontal, e esses dados foram usados recentemente. Bom, pessoal, acho que na minha parte era isso. Um grande abraço. Tchau, tchau. Bom, eu sou a Sofia e agora eu vou explicar a diferença entre a tributação progressiva e a regressiva. A tributação progressiva é quando os mais ricos, quem tem uma renda maior, pagam uma taxa maior de imposto proporcionalmente ao que gasta. E a tributação regressiva é ao contrário. Mas a desigualdade acaba sendo maior à regressiva, porque quem ganha menos acaba pagando proporcionalmente mais, o que aumenta a desigualdade. E a gente trouxe dois exemplos, que foi o imposto regressivo do ICMS, que é tudo que a gente compra tem esse imposto, ou seja, comida, roupa, etc. E ele pesa mais para quem é pobre, porque consome tudo que ganha. E tem o IPVA, que, por outro lado, ele parece proporcionalmente, porque depende do modelo, enfim, mas pesa mais
para os pobres por conta da fonte de renda. Então, mesmo que o imposto pareça igual e o impacto dele é diferente, depende da renda e da pessoa. Agora, em relação à abordagem interseccional do nosso trabalho, o estudo mostra que a desigualdade tributária não atinge todo mundo do mesmo jeito. Vamos supor, as pessoas negras, mulheres que têm baixa renda pagam proporcionalmente mais do que o homem branco e rico. Isso acontece porque o sistema é desigual e os impostos, ao invés de ajudar, acaba reforçando mais a desigualdade. Ou seja, além de renda, raça, gênero, também influencia o peso da tributação na vida das pessoas. Bom, agora sobre a metodologia da pesquisa. A gente usou um estudo de dados, que foi a pesquisa de orçamento familiar do IBGE, e foram analisados 58 mil domicílios. Eles usaram com base para calcular o tipo de família, renda, gênero, etc. Também foi usado um índice chamado Lehman-Yatzhak, que mostra se o imposto aumenta ou reduz a desigualdade. O resultado foi que tanto o ICMS, tanto o IPVA, eles são regressivos, ou seja, eles aumentam a desigualdade social, e o índice geral ficou negativo com menos 0,182. E isso mostra que o sistema tributário brasileiro piora a situação de quem já tem menos. Eu vou falar, então, da regressividade do ICMS, do ICMS. O ICMS, que é um imposto estadual que incide sobre o consumo de qualquer produto e serviço, como alimento, energia, combustível, roupa, entre outros. Altamente regressivo para a família de menor renda, que gastam proporcionalmente mais do que os da renda alta. A regressividade tributária. A regressividade tributária ocorre quando a carga tributária é mais pesada para aqueles com menores rendimentos, ou seja, a porcentagem da renda que se destina aos impostos é maior do que quem ganha menos. Em outras palavras, o sistema tributário não segue o princípio da capacidade contributiva, onde quem tem mais deve pagar mais e quem tem menos deve pagar menos. O princípio da capacidade contributiva é um dos fundamentos centrais do sistema tributário em diversos ordenamentos jurídicos, especialmente nas democracias contemporâneas, que adota os princípios de justiça fiscal. Ele estabelece para que a tributação deve ser realizada de acordo com a capacidade econômica de cada contribuinte, ou seja, aquele que possui maior capacidade financeira deve contribuir proporcionalmente mais para o financiamento das despesas públicas do que aqueles que com menor capacidade. Esse é o princípio que busca instruir um sistema mais justo e equitativo. Um exemplo prático da regressividade é a gente imaginar que duas pessoas, uma aqui denominada João e a outra Carlos. João, que ganha 1.200 por mês, e Carlos, que ganha 20 mil por mês, por exemplo. Ambos compram o mesmo produto, uma cesta básica que custa R$ 600, com R$ 120 de imposto embutido. Para João, ele está pagando 10% da sua renda naquele imposto, R$ 120 de 1.200. Para Carlos, isso representa apenas 0,6% da sua renda. 120 mil reais tirando de 20 mil. Ou seja, o impacto do imposto é muito mais pesado para João do que para Carlos, mesmo que o valor seja o mesmo. Um sistema tributário é regressivo quando os impostos consomem a porcentagem maior da renda dos mais pobres do que dos mais ricos. Isso acontece principalmente quando a maior parte da arrecadação vem de impostos indiretos, ou seja, aqueles cobrados sobre o consumo de bens e produtos como alimentos, roupa, transporte, energia. Esses impostos são iguais para todos. 1 quilo de arroz, por exemplo, tem o mesmo valor de imposto para uma pessoa rica e para uma pessoa pobre. Porém, quem ganha menos, esse imposto pesa muito mais. Por que isso é um problema?
porque fere o princípio da justiça fiscal, também chamado de princípio da capacidade contributiva, ou seja, quem ganha mais deveria pagar mais. Um sistema justo é progressivo, onde o imposto aumenta conforme a renda do cidadão. Na realidade do Brasil, 50% da carga tributária vem de imposto sobre o consumo de quem contribui fortemente para a regressividade. Enquanto isso, os impostos sobre a renda e o patrimônio representam uma fatia bem menor quando poderiam ser usados para tornar um sistema mais justo. Agora temos aqui a regressividade do IPVA. Para a população como um todo, o IPVA é relativamente proporcional entre os que pagam e os que não pagam. Os que pagam as pessoas que têm automóveis, que possuem veículos e pagam a proporção maior da renda. Entre os proprietários do veículo, o IPVA tende a ser regressivo, pois pessoas com menor renda que possuem um carro acabam pagando uma parcela maior da sua renda anual em imposto comparado com a pessoa da renda mais alta, mesmo que o valor do imposto seja relacionado ao valor do veículo. Pessoas de baixa renda muitas vezes compram veículo usando ainda sujeitos ao IPVA, e esse valor pode representar peso significativo no orçamento familiar. Desigualdade de gênero e raça na tributação. Quem sofre mais com a regressividade? Mulheres chefes de família. Em geral, possuem menor renda média. Responsáveis direta pelo consumo familiar sofrem mais com o imposto sobre os bens essenciais, o ICMS. Pagam proporcionalmente mais imposto em relação à sua renda. A população negra. A desigualdade racial e estrutural leva a menores rendimentos médios. Suponhamos que duas mulheres, Carla, mulher negra, mãe solo, renda R$ 1.500, e Fernando, homem branco, renda R$ 15.000. Ambos pagam energia elétrica, cesta básica, gás. Para Carlos, 920 é igual a 61% da renda, com altos impostos embutidos. Para Fernando, 920 de 6% da sua renda. O mesmo imposto pesa 10 vezes na renda da Carla. Conclusão: o sistema atual aumenta as desigualdades porque ignora a realidade de grupos vulneráveis. Conclusão: as desigualdades de gênero e raça se multiplicam por meio das cargas tributárias. É essencial considerar que essa interseccionalidade para construir políticas públicas mais justas. O sistema tributário estadual penaliza desproporcionalmente famílias de baixa renda, mulheres chefes de família, população negra. O problema não é só o valor do imposto, mas quem paga proporcionalmente mais. A reforma tributária deve considerar justiça distributiva, equidade racial e de gênero. O sistema tributário estadual do Brasil é fortemente baseado em impostos sobre o consumo, como imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que incide sobre praticamente tudo que a gente consome. Bom, eu sou a Morgana, eu vou falar um pouco sobre a nossa conclusão, mas falando um pouquinho sobre a regressividade do IPVA junto com os ICMS e os impostos que impactam diretamente o dia a dia da população, que falham no seu papel distributivo e que, em vez de mitigar as desigualdades sociais, elas acabam por exacerbá-las ou, na melhor das hipóteses, não contribuem para sua redução. E isso nos leva a um ponto crucial, que é a injustiça inerente a esses impostos. A nossa pesquisa ela revela o impacto desproporcional que esses tributos têm sobre grupos vulneráveis da nossa sociedade. Mulheres, chefes de família, que muitas vezes já enfrentaram muitos desafios financeiros significativos, a população negra que historicamente foi marginalizada, desproporcionalmente afetada e por essa carga tributária regressiva. Então, a gente conclui que quem tem mais acaba pagando mais e o que aumenta ainda mais a distância entre os grupos sociais dos quais a gente fala tanto. O artigo ele faz uma crítica bastante pertinente à proposta de reforma tributária, que estava em discussão na época de sua publicação.
A análise dos autores aponta que essa reforma, em sua formulação original, não abordava de maneira satisfatória a regressividade dos impostos indiretos, e isso é um alerta importante, porque qualquer reforma tributária que não priorize a justiça fiscal corre o risco de perpetuar ou até mesmo de agravar essas desigualdades já existentes. O artigo ele nos força a refletir sobre a estrutura do nosso sistema tributário, sobre quem realmente arca com a maior parte da carga, né? E falando um pouco sobre a desigualdade de gênero e raça na tributação. Com base nas conclusões do artigo e nas discussões que a gente teve em grupo, a gente entende que pensar nas implicações diretas para que as políticas públicas e em como para que haja políticas públicas e em como a gente pode construir um sistema tributário mais justo e equitativo. E a nossa principal recomendação, avaliação, seria que precisa ter a necessidade de um maior enfoque nos impostos diretos, né? E o que isso significa? Precisamos fortalecer a tributação sobre a renda e a propriedade, que são impostos que incidem de forma mais progressiva, ou seja, quem ganha mais, paga mais. E isso contrasta com os impostos indiretos que taxam o consumo, como vimos, e pesam mais no bolso de quem tem menos. Mudar essa balança é crucial para esse sistema justo do qual a gente fala tanto. Para além disso, também a importância de integrar as considerações distributivas em todas as discussões sobre a reforma tributária. Não podemos mais discutir a tributação como um tema puramente técnico ou só econômico, sem considerar o impacto social que existe por trás dele. A justiça fiscal ela deve ser um pilar central em qualquer proposta de mudança. A gente precisa nos perguntar quem que vai pagar essa conta. Isso é o mais importante, né? Essa conta é justa para todos? E como a gestão pública pode atuar, então, para mitigar os efeitos da tributação regressiva? É uma pergunta que a gente se fez, né? E alguns dos meios seriam, então, por meio de políticas de compensação, que já existem, mas reforçá-las, né? E isso pode ser incluir em programas sociais mais robustos, que direcionem recursos para os grupos mais afetados da carga regressiva, como subsídios para itens essenciais para a transferência de rendas. Também seria promover a transparência e a educação fiscal, né? A população ela precisa entender de uma vez por todas como os subsídios e como os impostos funcionam, para que eles entendam como isso afeta as suas vidas. E no meio disso tudo, os administradores públicos, eles têm o papel de desmistificar esse tema complexo para essa população, né? Eles têm esse poder, vamos dizer assim, de poder trazer essa educação através de políticas de repressão, de reformas mais justas. A administração pública, por meio de seus quadros técnicos e gestores, tem essa capacidade de subsidiar, então, debates e promover alternativas que visem uma distribuição mais equitativa da carga tributária. E essas são algumas das alternativas ou das implicações e recomendações que surgiram durante a nossa análise, né? Um pouco sobre a nossa conclusão é que desigualdades de gênero e raça se multiplicam por meio da carga tributária e é essencial considerar interseccionalidades para construir políticas públicas mais justas. O sistema tributário estadual penaliza desproporcionalmente famílias de baixa renda, mulheres chefes de família, a população negra e a reforma tributária ela deve considerar a justiça distributiva e a equidade racial de gênero. O sistema tributário estadual no Brasil é fortemente baseado em impostos sobre o consumo, como ICMS, como eu havia falado anteriormente. Incide sobre praticamente tudo, como comida, luz, água, transporte, vestuário, etc. E esses impostos são
iguais para todos, mas não afetam todos da mesma forma, né? Quando a gente fala sobre isso, então a gente também parte de um ponto para discutir o que isso tudo tem a ver com a administração pública. E é uma resposta muito clara, muito transparente e multifacetada, né? Em primeiro lugar, a questão sobre a justiça fiscal e social. Os administradores públicos, eles não são só meros executores de leis, né? Eles também são agentes da transformação social. E é essencial que eles compreendam profundamente o impacto das políticas tributárias na vida dos cidadãos e que eles estejam à frente da promoção da justiça social. E o que isso significa? Precisamos fortalecer a tributação sobre a renda e a propriedade, que são impostos que incidem de forma mais progressiva, ou seja, quem ganha mais, paga mais. E isso contrasta com os impostos indiretos que taxam o consumo, como vimos, e pesam mais no bolso de quem tem menos. Mudar essa balança é crucial para esse sistema justo do qual a gente fala tanto. Para além disso, também a importância de integrar as considerações distributivas em todas as discussões sobre a reforma tributária. Não podemos mais discutir a tributação como um tema puramente técnico ou só econômico, sem considerar o impacto social que existe por trás dele. A justiça fiscal, ela deve ser um pilar central em qualquer proposta de mudança. A gente precisa nos perguntar quem que vai pagar essa conta. Isso é o mais importante, né? Essa conta é justa para todos? E como a gestão pública pode atuar, então, para mitigar os efeitos da tributação regressiva? É uma pergunta que a gente se fez, né? E alguns dos meios seriam, então, por meio de políticas de compensação, que já existem, mas reforçá-las, né? E isso pode ser incluir em programas sociais mais robustos, que direcionem recursos para os grupos mais afetados da carga regressiva, como subsídios para itens essenciais para a transferência de rendas. Também seria promover a transparência e a educação fiscal, né? A população ela precisa entender de uma vez por todas como os subsídios e como os impostos funcionam, para que eles entendam como isso afeta as suas vidas. E no meio disso tudo, os administradores públicos, eles têm o papel de desmistificar esse tema complexo para essa população, né? Eles têm esse poder, vamos dizer assim, de poder trazer essa educação através de políticas de repressão, de reformas mais justas. A administração pública, por meio de seus quadros técnicos e gestores, tem essa capacidade de subsidiar, então, debates e promover alternativas que visem uma distribuição mais equitativa da carga tributária. E essas são algumas das alternativas ou das implicações e recomendações que surgiram durante a nossa análise, né? Um pouco sobre a nossa conclusão é que desigualdades de gênero e raça se multiplicam por meio da carga tributária e é essencial considerar interseccionalidades para construir políticas públicas mais justas. O sistema tributário estadual penaliza desproporcionalmente famílias de baixa renda, mulheres chefes de família, a população negra e a reforma tributária ela deve considerar a justiça distributiva e a equidade racial de gênero. O sistema tributário estadual no Brasil é fortemente baseado em impostos sobre o consumo, como ICMS, como eu havia falado anteriormente. Incide sobre praticamente tudo, como comida, luz, água, transporte, vestuário, etc. E esses impostos são iguais para todos, mas não afetam todos da mesma forma, né? Quando a gente fala sobre isso, então a gente também parte de um ponto para discutir o que isso tudo tem a ver com a administração pública. E é uma resposta muito clara, muito transparente e multifacetada, né? Em primeiro lugar, a questão sobre a justiça fiscal e social. Os administradores públicos, eles
não são só meros executores de leis, né? Eles também são agentes da transformação social. E é essencial que eles compreendam profundamente o impacto das políticas tributárias na vida dos cidadãos e que eles estejam à frente da promoção da justiça social. Entender a regressividade dos impostos é fundamental para a tomada de decisões e não decisões que apenas arrecadem, mas que também contribuam com a equidade. E a educação em cima, né, desse assunto faz parte disso também. A gente também coloca como a gestão de recursos públicos, né? A criação de gestão de recursos públicos, para que essa população ela saiba de onde vêm os recursos, como essa arrecadação afeta a população. E isso é um pilar para a gestão orçamentária que não seja apenas responsável, mas que também é equitativa. Um administrador que ignora o impacto regressivo dos impostos indiretos pode estar sem perceber, ou até percebendo, contribuindo para a manutenção de desigualdades ao alocar os recursos. Uma boa gestão é aquela que busca otimizar a arrecadação ao mesmo tempo que minimiza o ônus sobre os mais vulneráveis. Em terceiro lugar, a gente fala então sobre o conhecimento, sobre a tributação regressiva e sobre como a formulação da avaliação de políticas públicas para que sejam eficazes, para que sejam combatíveis à desigualdade. E como que a gente vai entender isso? Só estando na raiz do problema, só avaliando essas situações de que, como assim, quem ganha menos está pagando mais, né? Não basta só a gente criar um programa social e dizer que ele existe, dizer que já tem, se ele não está atingindo quem mais precisa, se ele não está compensando as distorções geradas pelo sistema tributário. Por fim, e talvez um dos pontos mais importantes, está o diálogo com a sociedade, né? Que é justamente isso que eu acho que os administradores públicos, eles têm esse poder, né? Eles são mediadores entre o Estado e a sociedade, e a gente precisa ser capaz de explicar e debater a complexidade do sistema tributário com transparência e com empatia. E somente assim, então, a gente vai poder construir um diálogo construtivo que leve a reformas necessárias e que a população se sinta parte desse processo, né? Em síntese, então, sobre a tributação regressiva, ela não é apenas uma questão econômica, ela é uma questão central de governança, ela é ética e ela tem responsabilidade social dentro da administração pública.